Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria. Sou o Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família, e venho aqui, através desse vídeo, conversar um pouco com vocês sobre a importância da presença da família na vida dos filhos, mas a partir da vida dos santos Luís e Zélia Martana, nossos queridos pais de Santa Teresinha que estão aqui. Temos a presença das suas relíquias. As relíquias são de primeiro grau, é um pedacinho do corpo de Luís, um pedacinho do corpo de Zélia. Então temos aqui esta graça deles nos acompanharem neste momento, né? Nossa comunidade tem 26 anos de fundação, foi fundada em 1994. O carisma Ser Família é comunidade de amor, segundo o projeto de Deus, né? Segundo o projeto original de Deus, sendo o rosto da Sagrada Família no mundo. E a missão do nosso carisma é evangelizar e resgatar a família. Eu sou casado com a Rosana, 31 anos e meio, temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu. Nós perdemos 2 durante a gravidez e são vida humana, né, que devem entrar na conta. Nossos 2 filhos mais velhos já são casados, nos deram 3 grandes presentes. Nossos 3 primeiros netos, né, o Miguel, com 3 anos, a Antonella com 2 e o Guilherme, que chega agora, o mês que vem, né? Estou gravando esse vídeo em agosto de 2020, então em setembro o Guilherme chega aqui no meio de nós. Para falar um pouco sobre Luís e Zélia, obviamente nós vamos focar a nossa atenção neles e a influência deles na vida das suas filhas, a importância dessa presença do casal, essa presença da família na vida dos filhos. Eu quero começar com a palavra de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 é o ato da criação do homem e da mulher, né? Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E ainda o versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, partindo da revelação bíblica do homem e da mulher, que são criados à imagem e semelhança de Deus, nós então, olhando essa passagem bíblica, nós estamos tocando a origem da criação do homem e da mulher. Então ali está o plano original de Deus em relação ao homem e à mulher, em relação ao casal e em relação à família. Somente a partir desta referência, a referência da origem, é que nós podemos falar de família. A família que é esta referência para os filhos. E ela só pode ser uma referência e uma boa referência quando nós nos remetemos à origem. Daqui a pouco, uma palavra de São João Paulo II, a gente vai perceber a importância disso. Eu vou basear aqui sobre alguns fatos da vida de Luís e Zélia neste meu último lançamento, recente lançamento, né? Aqui estão minhas marcações, este meu último livro, Pais Incomparáveis, a pedagogia educativa dos santos Luís e Zélia Martana, os pais de Santa Teresinha.
E eu já tomo aqui uma palavra, uma referência de João Paulo II na Familiares Consórcio. Familiares Consórcio número 38. João Paulo II diz assim: não se pode esquecer que o elemento mais radical que qualifica o dever de educar dos pais é o amor paterno e materno, o qual encontra na obra educativa o seu cumprimento ao tornar pleno e efetivo o serviço à vida. O amor dos pais, de fonte, torna-se alma e, portanto, norma que inspira e guia toda a ação educativa concreta, enriquecendo-a com aqueles valores de docilidade, constância, bondade, serviço, desinteresse, espírito de sacrifício, que são o fruto mais precioso do amor. Então, João Paulo II nos dá aqui a principal causa da importância da família na vida dos filhos. Está aqui, olha, o amor dos pais de fonte se torna alma. Além de ser fonte, é alma, ou seja, vida, né? Vida em todo este processo, esta ação educativa concreta. O próprio Papa João Paulo II, neste documento, Familiares Consórcio, número 17 e 18, ele vai dizer: família, torna-te aquilo que és. E o que é a família? É a melhor definição, na minha opinião, que eu já encontrei até hoje sobre família, está em João Paulo II e no Vaticano II. A família é uma íntima comunidade de vida e de amor. A família é uma comunidade de pessoas que se amam. Então, para que a família torne-se aquilo que ela é, ela precisa ter consciência dessa identidade. Ela é uma íntima comunidade de vida e de amor. É o que nós vamos ver, por exemplo, na vida dos santos Luís e Zélia Martin. Nós temos na vida deles, em primeiro lugar, no coração de Luís e Zélia, um profundo desejo de santidade. Desde da sua mocidade, da sua juventude, Luís e Zélia alimentavam na sua vida um profundo desejo de santidade. Esse profundo desejo de santidade era movido, sobretudo, pelo amor de Deus. O amor de Deus que eles fizeram experiência na sua vida, o amor, a certeza que eles tinham do amor de Deus por eles, e a resposta do amor a Deus era o amor que eles tinham ao Senhor, e esta resposta ela se transformava em desejo de santidade, desejo do céu. Para viver esse desejo do céu, sabemos que Luís e Zélia buscaram a vida religiosa, porque naquela época, nós estamos falando do século XIX, Luís e Zélia, querendo ser santos, como Zélia vai dizer numa carta, eu quero ser santa, ou como se testemunha de Luís, ele costumava dizer, eu tenho um objetivo na vida, e meu objetivo é amar a Deus sobre todas as coisas, fazer tudo para a maior glória de Deus, Deus o primeiro a ser servido. Então, tudo isto pautava a vida de Luís e Zélia. E quem queria ser santo no século XIX buscava a vida religiosa. É como eu costumo brincar, e o resto ficava condenado ao matrimônio. Eles não diziam isso, mas dá a entender algo parecido. Mas Deus tinha outros planos, eles não foram aceitos na vida religiosa, e ali, numa primavera de 1858, era abril de 1858, eles se cruzaram pela primeira vez numa ponte sobre o rio Sarthe, é o rio que corta a cidade de Alençon, lá na Normandia francesa. Eles não se conheciam, e ali, quando eles se cruzaram, no coração de Zélia, ela ouve a seguinte palavra: foi ele que eu preparei para você. Foi ele que eu preparei para você. E dali 3 meses eles estavam casados, né? Eles se casaram à meia-noite do dia 12 para o dia 13 de julho de 1860.
1858, na igreja Nossa Senhora de Alençon. Zélia era rendeira, Luiz relojoeiro. A renda de Alençon, o ponto de Alençon, já era famoso na França toda. E assim eles, então, iniciam a vida matrimonial, porém, com todo aquele desejo de santidade, de comum acordo, eles viveram durante 10 meses a plena castidade, por causa desse desejo. E compreensível, porque ainda a mentalidade da época a gente compreende desta forma, mas ajudados por um confessor, eles de fato consumaram o seu matrimônio. E, por exemplo, numa das cartas de Zélia, a carta número 37, ela vai dizer assim, olha: mas quando tivemos os nossos filhos, nossas ideias mudaram um pouco. Só vivíamos para eles. Era toda a nossa felicidade. E só a encontramos neles. Finalmente, nada mais nos custava. O mundo não era um peso para nós. Para mim, era grande a compensação. Por isso, eu queria ter muitos para criá-los, para educá-los para o céu. Então aqui já começa este grande desejo de Zélia em querer ter muitos filhos, não só de Zélia, mas de Luís. Eles perceberam que justamente aí residia uma grande graça do matrimônio. Então a importância, aí nós já começamos a ver, nós vamos captando aqui elementos desta importância da família na vida dos filhos. Aqui está um dos grandes elementos e que hoje é atacado no mundo inteiro, que é a vida, o dom da vida, a abertura à vida. Isso a gente não faz ideia do quanto influencia positivamente na vida dos filhos. Os filhos crescerem num lar formado por um casal que é aberto à vida, que respeita a vida. Um outro detalhe interessante, nós temos aí um comentário do grande teólogo do século XX, o von Balthasar. Ele fala sobre a experiência vivida por Santa Teresinha. Ele diz assim: Teresa realiza no sobrenatural somente aquilo que, em qualquer modo, viveu no natural. E nada ela tenha experimentado de modo mais íntimo e mais conquistador que o amor do pai e da mãe. Por isso, a sua imagem de Deus é determinada pelo amor filial. Em última análise, é a Luís e Zélia que devemos a doutrina da pequena via, da infância, porque a infância espiritual, porque foram eles a tornar vivo e palpitante no coração de Teresa do Menino Jesus o Deus que é mais que o pai e a mãe. Então, e nós podemos tomar essa experiência não somente para Teresinha, mas para todas as filhas. Luís e Zélia tiveram 9 filhos, passaram pela dor da perda de 4 filhos precocemente, 2 meninos e 2 meninas, 3 deles com menos de 1 ano e Helena com 5 anos de idade. Depois as 5 meninas, as 5 mulheres, todas foram para a vida religiosa. Maria, Paulina, Leônia, Celina e Teresinha. Leônia, que foi a filha difícil, mas depois teve uma grande transformação, foi para o Mosteiro da Visitação, e todas as outras para o Carmelo de Lisieux. Leônia deu assim muito trabalho para Luís e Zélia, mas teve uma grande transformação de vida, porque pelo exemplo deles e pela oração houve essa transformação. Leônia tinha um caráter muito complicado, um temperamento difícil, enfim, e teve uma grande transformação, tanto é que hoje nós já temos o processo de canonização dela em Roma, já encerrou a fase diocesana e já foi enviado para Roma. Há milagres sendo analisados
em alguns países do mundo, inclusive no Brasil, para a beatificação de Leone. Então, a filha difícil, pelo exemplo, pela influência de Luiz e Zélia, vai para os altares junto com seus pais e com a sua irmã Santa Teresinha. Mas, por exemplo, nós temos aqui uma outra passagem que diz o seguinte, ainda aqui pegando a referência do livro Pais Incomparáveis, Teresinha mesmo vai dizer assim: eu tenho a felicidade de ter os pais incomparáveis. Aqui eu tirei o título do livro, da fala de Teresinha. Eu tenho a felicidade de ter os pais incomparáveis que nos cercam com os mesmos cuidados e as mesmas ternuras. Então veja como é importante a influência do amor, da ternura, do cuidado que os pais têm para com os filhos. E isso as filhas testemunham, né? Os nossos pais incomparáveis cuidaram de nós com amor e ternura. Então percebam as marcas que ficaram na memória e no coração de Teresinha e das suas irmãs. Pais incomparáveis que nos cuidam com todo amor e carinho. O grande clássico livro que fala sobre a vida de Luiz e Zélia, a história de uma família, o padre Joseph Piatti vai dizer: a caridade era a alma do lar. Então percebam desde o início quantas vezes eu falei em amor, em carinho, caridade, né? A caridade era a alma do lar dos Marta. Então, o elemento principal, como João Paulo II disse, eu li aqui, no processo educativo, ou seja, tudo aquilo que os pais irão influenciar os filhos, está este elemento fundamental que é o amor. E a própria Celina, ela vai dizer, lá em casa se obedecia por amor. Nós obedecíamos por amor. Zélia, numa outra parte aqui, por exemplo, Zélia, ela vai, isso quem vai testemunhar também é a própria Celina, né, a sua filha, dizendo assim: a cada nascimento, ela, né, a mãe, fazia imediatamente esta oração: Senhor, concede-me a graça que esta criatura vos seja consagrada e que nada venha a ofuscar a pureza de sua alma. Se vier a se perder, prefiro que a leve imediatamente. Olha a coragem desses pais de, a cada nascimento, oferecer os seus filhos a Deus. Porque havia no coração de Luiz e Zélia um profundo desejo de que cada filho nascido do seu amor fosse a Deus consagrado. Então aqui está uma outra grande influência, que é o desejo dos pais de que os filhos sejam de Deus. Isso é importantíssimo, que os filhos sejam de Deus, né? Nós, como pais, desejamos tantas coisas para os filhos. Será que nós estamos desejando aquilo que Luiz e Zélia desejavam para os seus filhos a cada nascimento? Que eles sejam de Deus, que eles sejam consagrados, a ponto de rezar: Senhor, se eles forem se perder, eu prefiro que o Senhor os leve, ou o leve imediatamente. Imediatamente. E Zélia, dentro desta pedagogia, e obviamente quando a gente fala de Zélia, a gente está falando de Luiz, porque é muito vasto a literatura de Zélia, no sentido das cartas que ela escreveu. Depois, ao final, eu mostro aqui o livro, porque nós temos conservadas 217 cartas de Zélia e apenas 16 de Luiz, né? Mas a referência é para os dois. Então, por exemplo, Zélia,
ela vai ensinar a cada uma das suas filhas. Por exemplo, elas lembram disto, né? Quem vai escrever novamente é Celina. Teresinha também vai recordar esta oração. Teresinha vai dizer que ela rezava várias vezes ao dia a oração que a mãe ensinou e que rezava todos os dias com as filhas, né? Celina vai dizer assim: nossa mãe se ocupava ativamente de nossa educação. Me recordo que nos levava a fazer a oração da manhã e da noite e nos ensinava especialmente esta fórmula de oferta do dia. Meu Deus, te ofereço o meu coração, toma-o como quiser, de tal modo que nenhum outro o possua, mas somente vós, meu bom Jesus. Eu vou repetir essa oração, que é belíssima, uma oração curta e que Zélia ensinou e rezava com as filhas todos os dias. Meu Deus, te ofereço o meu coração, toma-o como quiser, de tal modo que nenhum outro o possua, mas somente vós, meu bom Jesus. Olha que beleza! Imagina como vai crescendo e se desenvolvendo uma criança recebendo este tipo de influência. Esse tipo de influência que a Teresinha e suas irmãs tiveram a graça e o privilégio de receber dos seus pais. E ainda uma citação que eu faço neste mesmo livro, tomando agora Bento XVI. Bento XVI ele vai dizer assim, no 5º Encontro Mundial das Famílias, foi em 2006 em Valência. Percebam nessa fala de Bento XVI se nós não encontramos este ambiente na família de Luiz e Zélia. A família é um ambiente privilegiado, onde cada pessoa aprende a dar e a receber amor. No sacramento do matrimônio, ela recebe a abundante ajuda de Deus, que comporta a verdadeira vocação à santidade. Queira Deus que os filhos contemplem mais os momentos de harmonia e afeto dos pais e não os de discórdia e distanciamento, pois o amor entre o pai e a mãe oferecem aos filhos uma grande segurança e ensina-lhes a beleza do amor fiel e duradouro. Então percebam que nessa fala de Bento XVI nós temos o ambiente da família Martin, esta influência, né? Porque a família é o ambiente privilegiado, é uma escola do amor, onde cada um aprende a dar e a receber amor. Ainda tomando aqui algumas referências, vamos ver, por exemplo, Luiz Martin. O que se diz de Luiz Martin? Ainda buscando as memórias de Celina, né? Ela fala sobre o seu pai, mas também ela comenta sobre a sua mãe. Diz assim, olha, com a casa cheia de crianças, aqui é uma referência que eu faço antes de um livro da Helene Monjan, Santos Luiz e Zélia Martin. Com a casa cheia de crianças, o ambiente nunca é triste na casa Martin. Luiz e Zélia, apesar das provações, fazem reinar uma grande alegria em casa. Outro elemento de influência, nós precisamos levar alegria aos nossos filhos. Nós precisamos viver num ambiente alegre, né? Cultivam-se as alegrias simples, pequenas brincadeiras, cantos e principalmente a alegria de estar juntos. Agora sim eu tomo aqui uma referência de Celina, a própria filha, falando sobre o ambiente familiar. Aqui são os filhos testemunhando o clima do seu lar, do lar dos Martin. Muito alegre de caráter, Celina está falando sobre Luiz Martin, sabia alegrar a vida do lar. Possuía todo um repertório de lemas,
cheios de espírito, de histórias, de antigos refrões, que trazia em boa hora, que tornava a sua presença agradável. Em nossa intimidade, no nosso lar, lá nos Bissonnets, que é a casa que eles moraram em Lisieux, a alegria saudável e verdadeira brilhava a cada instante. Bastávamos a nós mesmos para divertir-nos e não saíamos de fato de nossa vida familiar, a não ser por algumas noites no círculo católico. Mas isto era raro. Animador sem igual, sabia colocar-se à nossa altura, interessando-se de nossas brincadeiras de crianças. Olha que bonito isso. Luiz Martin alegrava o ambiente e se colocava à altura das suas filhas. Numa das cartas, Zélia, ela vai dizer: eu deixei as minhas encomendas, ela estava lotada de encomendas do ponto de Alençon e fui me sentar no chão para brincar com as meninas. Depois ela diz: eu tive que esticar o meu trabalho até mais tarde à noite. Mas vejam, eles sabiam colocar-se no nível das crianças. Então esta é a influência, o pai e a mãe que se abaixam no nível das crianças. Esta é uma influência salutar na vida desses filhos que vão cultivando a alegria, o amor, o respeito, o perdão, e esses valores vão influenciando o caráter, a personalidade desses filhos vai sendo moldado segundo os valores que vão sendo ali cultivados, plantados, trabalhados na vida dos filhos, né? Ainda uma última passagem que eu quero fazer aqui uma referência, está no livro História de uma Família. O regime familiar incluía um mínimo de austeridade, havia aí a firmeza, né? A firmeza, que é diferente de rigidez. Até um dos capítulos desse livro eu trato sobre esse assunto, sobre a autoridade dos pais, que firmeza é diferente de rigidez. O regime familiar incluía um mínimo de austeridade. A linguagem devia ser cuidada. As palavras grosseiras eram severamente proibidas. As boas maneiras, consideradas como revestimento da inocência, a polidez como a irradiação da caridade. O pai, pontual como um militar, insistia na regularidade. A mãe vigiava pela limpeza e pela ordem. À mesa tinham de se portar bem e era proibido fazer caretas aos pratos menos apreciados. Quem não come sopa não tem sobremesa, diziam eles, né? Exclamava o pai para pôr termo a qualquer objeção. Então, para finalizar, gente, percebam aí que havia uma disciplina, né? Havia uma disciplina. Dom Bosco, se não me engano, ele vai dizer: sem disciplina não há santidade. Sem disciplina não há santidade, e a palavra de Deus em Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém vê a Deus, né? Se nós buscamos a vida eterna, precisamos seguir esses passos. Então, esse também foi um elemento muito importante de influência da vida de Luiz e Zélia na vida das filhas. Regularidade, pontualidade, ordem, limpeza, disciplina. É necessário ter regras e é necessário obedecer às regras. Então isso dá um curso seguro, um caminho seguro para a vida das filhas. Hoje nós temos muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças e até que se tornaram adultos inseguros. Por quê? Porque foram criados num ambiente sem regras, sem limites, sem ordem, né? Sem este mínimo de austeridade, sem firmeza, né? Então acabam se tornando adultos inseguros. Então eu peço assim que Luiz e Zélia abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu lar
conceda a você frutos de alegria, de paz e, sobretudo, de amor e santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.